Olá pessoal, dando continuidade, hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, que é qualidade da água na piscicultura. Conforme nós já debatemos anteriormente, a análise e o monitoramento dos parâmetros de qualidade de água, ou seja, as propriedades físicas e químicas da água, são de extrema importância para a condução do nosso empreendimento. Então, a gente nessa aula, ou nessas próximas aulas, nós vamos verificar o que a gente pode fazer para manter ou melhorar a qualidade de água do nosso sistema de produção de peixes. Inicialmente, a gente precisa pensar o seguinte: eu tenho um corpo de água, um corpo hídrico, né, que eu formei através de um represamento de água e, sob determinadas condições, eu observo a proliferação de algas ou fitoplâncton que a gente consegue identificar pela tonalidade da água. Para a gente poder entender realmente o que acontece em relação à qualidade da água, a gente precisa falar um pouquinho sobre o metabolismo do fitoplâncton. Fitoplâncton e alga é a mesma coisa. As algas, elas realizam atividade fotossintética e respiratória. E o que a gente pode colocar seria o seguinte: durante o dia ou na presença de iluminação, claridade, prevalece a fotossíntese, embora existe um processo respiratório também. E no período noturno, nós teremos apenas o que? O processo de respiração, ou seja, a alga aí ela vai fazer o inverso, né? Em vez de produzir o oxigênio, ela vai começar só a consumir. O conhecimento desse metabolismo, o conhecimento adequado, faz com que a gente comece a entender o que nós precisamos fazer para a manutenção dos fatores ou parâmetros físico-químicos da água. Fotossíntese e respiração. Quando a gente fala em algas, a gente imagina o seguinte, que ela tem um crescimento, ela se multiplica, ela se propaga e automaticamente ela realiza a atividade fotossintética. Então eu tenho fotossíntese e o crescimento da biomassa, ou seja, o crescimento desse conjunto ou desse grupo de algas. Para mim, para a gente poder entender isso, eu preciso também deixar claro o quê? Que a atividade fotossintética, ela depende da presença de alguns fatores, tais como gás carbônico, água, nutrientes e luz. O que é realmente determinante? O que é que condiciona a continuação ou não de uma atividade fotossintética ou ganho de biomassa? É a presença de nutrientes, pessoal. Se eu continuar adicionando nutrientes na água, seja eles nutrientes através de uma adubação química ou até mesmo de uma adubação orgânica, eu vou ter ao longo do tempo uma proliferação excessiva de algas. A água vai atingindo uma tonalidade esverdeada e cada vez mais intensa. Por que ela é o fator limitante ou determinante? Se eu parar de fornecer nutrientes, a atividade fotossintética e o crescimento da biomassa vai diminuindo até parar. O gás carbônico ele vai estar sempre presente no ambiente. Por quê? Porque o gás carbônico ele advém do processo. Então, o gás carbônico ele é oriundo dos processos de decomposição da matéria orgânica, dos processos respiratórios, do sistema tampão da água. A água ela é abundante no meio e a luz ela se alterna. Eu tenho períodos durante o dia que eu tenho, inclusive, maior ou menor intensidade de luminosidade e isso vai afetar a atividade fotossintética. O que mais é importante a gente falar sobre fotossíntese e respiração?
A fotossíntese ou as algas, melhor, ela é a fonte primária de energia. A gente costuma dizer o seguinte, que é a base da cadeia alimentar. Outra coisa, as algas são responsáveis pela produção de 50 a 95% do oxigênio nos sistemas aquaculturais. Por sua vez, o plâncton, que aí eu já estou falando diferente. Quando eu falo plâncton, lembre-se disso, é o fitoplâncton ou alga juntamente com o zooplâncton. Só eles consomem cerca de 50 a 80% do oxigênio dissolvido no meio. Portanto, eu preciso ter um equilíbrio entre respiração e fotossíntese, para que eu tenha uma composição química da água sempre que constante. Sempre lembrando que não é difícil de a gente fazer esse controle. Como que nós podemos controlar? Através da transparência da água. O que é a transparência da água? Capacidade de penetração de luz solar no ambiente aquático. Então imagine, o feixe luminoso ele atinge a lâmina da água e ele pode atingir determinada profundidade de acordo com a quantidade de organismos ou de material que eu tenho em suspensão na água. Se eu me utilizar do disco de SEC e tenho lá o meu tanque com 1,5 m de profundidade, eu posso dizer para vocês que um equilíbrio que vai estar ideal em termos da presença de fitoplâncton e zooplâncton no ambiente é em torno de 50 centímetros ou 1/3 da profundidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que monitorar a transparência da água e sempre estar observando. Se eu soltar o disco de SEC, ele passar de 50 centímetros, significa que a água já está ficando muito transparente. Então eu tenho que aumentar a quantidade de algas e de zooplâncton no tanque. E isso a gente faz através da adição de matéria orgânica. Por outro lado, se eu coloquei o disco de SEC, soltei e ele está me dando uma transparência inferior a 50 centímetros, significa que eu tenho muito material em suspensão na água. E isso pode ser um indicativo de excesso de nutrientes ou matéria orgânica na água. Vejamos aqui, ó. Processo de entrada de oxigênio. Olhando essa tabela que vocês têm aí. A fotossíntese ela é responsável pela entrada, girando em torno de 5 a 20 mg de oxigênio por litro de água. A difusão atmosfera-água, ou seja, o contato da água com a atmosfera é responsável por 1 a 5 mg de oxigênio por litro. Se eu tenho um processo de entrada, eu tenho obviamente um processo de saída. O que eu tenho? Respiração do plâncton, ou seja, durante a noite eu tenho os processos respiratórios realizados tanto pelo fito quanto pelo zooplâncton. Isso corresponde a entre 5 a 15 mg de oxigênio por litro. Respiração dos organismos do lodo, que está lá embaixo, lá no fundo. O que a gente inclui nisso? Bactérias, fungos, larvas de insetos, pequenos crustáceos. Isso corresponde a um consumo de 2 a 6 miligramas de oxigênio por litro. E também ocorre a perda de oxigênio por difusão, ou seja, da água para a atmosfera. E isso corresponde de 1 a 5 miligramas de oxigênio por litro. Essa perda de oxigênio, ela ocorre em função do quê? Da temperatura da água. Por quê? Lembra que eu já falei para vocês? Existe uma relação. Um aumento na temperatura da água traz como consequência uma redução no índice de saturação do oxigênio. Então não adianta durante o dia, tipo meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, receber uma grande quantidade de luminosidade. O que vai acontecer? A atividade fotossintética ela se acelera, produz bastante oxigênio, mas só que a temperatura da água aumenta também. Então o que vai acontecer? A alga vai produzir oxigênio, porém esse oxigênio, parte dele começa a ser liberado na atmosfera. Outra coisa importante que a gente precisa aprender aqui em relação ao metabolismo do fitoplâncton é aquilo que a gente chama de morte súbita do fitoplâncton. O que seria isso? Conforme eu já disse
anteriormente, os nutrientes são extremamente importantes no ambiente aquático porque eles estimulam o desenvolvimento do fitoplâncton. O que seria isso? Eu tenho lá o meu ambiente aquático e eu começo a fornecer nutriente, ou através da matéria orgânica, ou através, por exemplo, de um adubo mineral, 4,14,8, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou ter um crescimento dessa biomassa. As algas se multiplicam. Só que em determinado momento existe um fenômeno chamado de senescência. O que é senescência? É um instante em que a quantidade de algas que eu tenho não tem à sua disposição a quantidade de nutrientes suficiente. Então o que acontece? Parte dessas algas, por não encontrarem o nutriente, que é aquilo que ela precisa para se estruturar, para formar a biomassa, ela morre. Esse fitoplâncton, essa alga morre. E o que vai acontecer? Parte desse material, ou melhor, todo ele vai se depositar no fundo do ambiente aquático, ocorrendo o quê? Uma reciclagem lá no fundo. Então esse material, que é o conjunto de algas que acabou morrendo, entra em decomposição, começa a liberar dióxido de carbono na água, tá? E começa a liberar também nutrientes. Tá? Isso aí é uma coisa interessante se ela ocorre de uma forma escalonada e que eu posso ter o controle. Mas imagine o seguinte, eu tenho lá o meu ambiente aquático e eu coloco uma grande quantidade de nutrientes. O que vai acontecer? Eu tenho um crescimento, né, abrupto de algas, uma floração intensa. E de repente eu suspendo o fornecimento de nutrientes. O que vai acontecer? Uma grande quantidade de algas vai morrer, trazendo como consequência, muitas vezes, o consumo de oxigênio excessivo, podendo inclusive comprometer a sobrevivência do peixe, liberação de amônia, nitrito e dióxido de carbono, que são gases mais solúveis até que o oxigênio na própria água. Eu preciso tomar um cuidado extremo, porque muitas vezes o produtor, até por orientação inadequada, o que ele faz? Ele observa que o tanque dele está com a água muito esverdeada e que ele corre o risco de ter mortandade de peixe por causa do quê? Porque da mesma forma que essa alga produz oxigênio, à noite ela também consome. Então corre-se o risco de em determinado momento na madrugada ocorrer deficiência de oxigênio. Então ele fala, eu preciso acabar com essas algas de uma vez. E o que ele faz? Ele aplica na água um algicida. O algicida não mata algas gradativamente, ele mata tudo de uma vez. Então eu tenho, de uma certa forma, um consumo extremo de oxigênio, com uma liberação extrema de amônia, nitrito e de dióxido de carbono, comprometendo assim o nosso sistema aquacultural em termos de oxigênio. Bom pessoal, o próximo tópico é a gente fazer um breve estudo sobre o sistema tampão da água. Quando você tem uma população sob controle de algas, nós temos processo respiratório e fotossintético. No processo de respiração, o que vai acontecer? Há uma retirada de oxigênio da água. No processo de fotossíntese, há uma injeção de oxigênio na água. Da mesma forma que no processo de respiração, além de retirar o oxigênio, injeta-se uma grande quantidade de dióxido de carbono. E na atividade fotossintética, além de se injetar oxigênio na água, as algas consomem também dióxido de carbono, CO2. Então o que acontece? Nesse processo que vai se alternando, vai ocorrendo ou pode ocorrer algumas modificações em algumas propriedades físicas e químicas da água. Mais especificamente, vai ocorrer com relação ao pH da água. Para a gente poder entender esse tamponamento,
O que a gente tem que lembrar? Vamos pegar a parte de solos. O solo no Brasil ele tem uma característica de solo ácido. Sendo assim, o que é que o engenheiro agrônomo técnico agrícola faz? Ele faz a recomendação de se utilizar o calcário. Tá? Eu estou fazendo o quê? Colocando íons carbonato e bicarbonato no solo através do calcário. A água, inicialmente, ela está em contato lá no lençol freático com o solo. Portanto, é lícito a gente presumir que ela vai apresentar algumas propriedades físicas e químicas com uma certa similaridade com o solo. Então, o que eu posso dizer? Que essa água que vai brotar em uma nascente, ela tem uma característica ácida. Por quê? Porque ela tem a alcalinidade baixa. Se eu permitir, ou se eu utilizar essa água sem alterar nenhuma característica dele colocar no tanque, o que vai acontecer? Eu vou ter alcalinidade baixa, que como consequência vai trazer valores extremos de pH. Por que valores extremos? Porque em decorrência desse conjunto que eu tenho aqui de respiração e atividade fotossintética, o simples fato de injetar ou retirar dióxido de carbono da água promove oscilações extremas de pH. Ora eu vou ter pH ácido, abaixo de 7, em torno de 6, ora eu vou ter pH muito alcalino, por volta de 10 a 10,5. Sem contar um outro problema. Eu tenho a amônia tóxica, que eu já falei para vocês, é o NH3. Essa amônia tóxica, a predominância dela, dela estar na forma tóxica, depende do quê? Depende do pH da água. Se o pH da água é 8 ou menor do que 8, a amônia que estiver presente na água, ela é inofensiva, ela não é tóxica para o peixe. Porém, com o pH começando a subir, atingindo parâmetros em torno de 10, essa amônia já começa a ficar tóxica. Então, eu tenho a presença da amônia tóxica em decorrência de uma elevação do pH. O que é que o proprietário precisa fazer para não ter problema com o tamponamento da água? Eu não vou explicar aqui, porque trata-se de um equilíbrio, de uma fórmula muito complexa. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso interferir no sistema tampão para manter esse sistema tampão estável, ou seja, eu preciso fazer com que ele não sofra oscilações. E o que eu faço? É só eu corrigir o que está faltando. E eu vou corrigir o que está faltando através da calagem do tanque. Tá? Lá na frente a gente vai mostrar como faz isso. É um processo bastante simples, é colocar calcário na água. Colocando calcário na água, eu tenho a manutenção desse sistema tampão aqui. Ele vai estar equilibrado, certo? Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o controle de fatores físico-químicos. O que eu vou controlar? Lembra que eu falei para vocês? Existe uma rotina dentro de uma piscicultura e ela começa ao amanhecer com, vamos dizer assim, o monitoramento da qualidade da água. O primeiro fator, ou se inicia a rotina, é através da tomada de temperatura. A tomada de temperatura, o produtor vai se utilizar do oxímetro. Mas é o oxímetro ou vai medir para medir temperatura? Não é para medir temperatura, é oxigênio? Acontece que o oxímetro, ele traz acoplado um termômetro. Então, no mesmo instante que eu estou medindo a temperatura da água, eu já vou estar medindo a taxa de oxigênio também. O que a gente pode falar sobre temperatura? Vocês já aprenderam isso. Existe uma diversificação em relação à exigência dos peixes quanto à temperatura. Eu não posso dizer simplesmente que todos os peixes se adaptam bem a uma determinada temperatura. Na verdade, a gente vai começar a esclarecer isso dizendo o seguinte: eu tenho peixes de clima temperado. Aqui no caso, para nós aqui no Brasil, peixe de clima temperado, truta. E eu tenho peixes de clima tropical, como o pacu, tambaqui, matrinchã, o pirarucu.
Só que cada um deles tem uma exigência de temperatura, tá certo? Existe um nível ideal de exigência de temperatura. Outra coisa importante é que a temperatura ela afeta o processo respiratório, o crescimento e a reprodução do peixe. O que seria isso? No processo respiratório, quando eu aumento a temperatura, aumenta a atividade metabólica do peixe, portanto, ele consome mais oxigênio da água. Crescimento. Metabolismo do peixe, ele aumenta de acordo com o aumento de temperatura, guardadas as devidas proporções, obviamente. Se eu trabalho com peixe numa região, por exemplo, no norte do estado de São Paulo, lá de Marília, São José do Rio Preto, e tenho uma propriedade aqui em Pinhal, as temperaturas médias lá nessa região de São José do Rio Preto vai ser um pouco maior do que aqui. Portanto, o que vai acontecer? O índice de crescimento e ganho de peso vai ser um pouco maior. Tá? Reprodução. A temperatura, ela influencia, a gente vai ver lá na frente, o processo reprodutivo. Por quê? Porque é uma atividade que está relacionada com o metabolismo do animal. Outra coisa importante é verificar o seguinte, que eu já falei para vocês. Um aumento de temperatura traz como consequência. No exemplo hipotético aqui, pessoal, a gente observa o seguinte, as temperaturas variando de 0 a 30 graus. O que a gente observa aqui? Que conforme aumenta a temperatura, ocorre uma redução, uma diminuição no índice de saturação de oxigênio. Tá? Então a 0 eu tenho 14,62, a 30 graus eu tenho 7,63. Influência da temperatura na produção de peixes. Pessoal, todo organismo vivo, todo ser vivo, ele tem uma temperatura máxima, uma mínima suportável e uma ótima de desenvolvimento. É essa que eu preciso focar. Só que, um detalhe, nos peixes de clima tropical, as diferentes espécies, nem todas têm a mesma ótima temperatura de desenvolvimento. O que a gente observa? É que existem oscilações. Então, existe uma pequena diferença entre o pacu e o tambaqui, em relação também ao matrinchã, em relação ao curimbatá. Mas, de uma forma geral, o que eu preciso verificar? Eu vou criar peixes de espécies diferentes. Eu preciso verificar se a ótima de desenvolvimento deles estão bastante próximas. A temperatura tem uma influência direta no metabolismo. Por quê? Pessoal, toda vez que aumenta a temperatura da água, ocorre o quê? Um aumento do metabolismo. Tá? Temperatura letal promove alterações no organismo. Ou seja, se eu tiver tanto temperaturas muito altas como temperaturas muito baixas, esse organismo entra em falência. E como que eu realizo a medição dessa temperatura? Pode ser através do termômetro, mas como eu tenho que medir a taxa de oxigênio, eu vou utilizar o próprio oxímetro. Eu posso pegar a temperatura da água em qualquer ponto do meu tanque, tá? Mas eu posso melhorar isso. Eu posso pegar, medir na superfície, no meio e no fundo, exatamente por causa da estratificação térmica. Pessoal, outro parâmetro importantíssimo a ser monitorado é o oxigênio dissolvido. Importância, óbvio, eu preciso de oxigênio dissolvido na água para a sobrevivência dos animais, dos meus peixes. Então eu preciso ter a fonte geradora, que pode ser atividade fotossintética apenas, ou eu posso ter o auxílio do sistema de aeração. Outra coisa importante é saber o seguinte: a necessidade de oxigênio em relação às espécies de peixe são bastante diferentes. O que eu posso dizer para vocês em casos extremos é que um peixe de clima temperado, como a truta, ela exige muito mais oxigênio do que um peixe de clima tropical como o pacu. No caso, a truta, ela precisa no mínimo 8 mg de oxigênio por litro de água. No caso do pacu, isso cai para 4. Por quê? Porque o pacu, pelas circunstâncias, por habitar uma água cuja temperatura é mais alta,
ele consegue ser mais eficiente na utilização e extração do oxigênio. Quais são os problemas causados pela deficiência de oxigênio? Bom, imaginando que você tem um sistema produtivo e que você tem alta densidade populacional e uma população muito alta de algas. Durante o período da madrugada, peixe, matéria orgânica, respiração das algas, do zooplâncton, começa a consumir muito oxigênio. Começando a faltar oxigênio, o peixe começa a aumentar a frequência respiratória. Tá? Aumentando também a frequência respiratória, que é uma atividade metabólica, ele está queimando muita energia. Então, esse peixe já pode começar a ter problema do que? Em relação ao seu ganho de peso. Bom, mas vamos supor que continua reduzindo a taxa de oxigênio. Vai chegar um momento em que ele vai até a superfície e vai ficar boqueando na superfície. Por quê? Ele vai tentar capturar o oxigênio que se dissolve na lâmina de água para que ele possa sobreviver, para que ele melhore essa eficiência. Pode acontecer quando ele estiver boqueando, o início de ele fazer isso aqui na água, boquear, pode ser que comece um novo dia com uma luminosidade. E aí o que acontece? Começa novamente a atividade fotossintética. Então o número de indivíduos que estão boqueando vai começando a diminuir até que para. Por quê? Porque eu tenho uma atividade fotossintética intensa que está suprindo a necessidade do peixe. Tá? O fato dele boquear, ele não se alimenta, começa a ter maior contato da água com o sistema branquial. Se eu tenho excesso de peixe, excesso de algas, é porque eu também vou ter excesso de matéria orgânica. Eu posso ter já a proliferação de alguns patógenos, mortandade de peixe. Ou, se eu não resolver o problema e deixar e persistir, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o fato de ele estar boqueando e não chegar rápido à atividade fotossintética, ou seja, o dia clarear, você vai começar a perder peixe, ele vai morrer por deficiência de oxigênio. Determinação do oxigênio. Se utiliza do oxímetro. Bom, primeira coisa a se definir é o seguinte: quando o peixe é muito pequenininho, alevininho, eu preciso ficar me preocupando com medir taxa de oxigênio? Acredita-se que não, pela quantidade de indivíduos que você vai colocar por área e pelo fornecimento de água. Porém, é muito importante a gente começar a fazer um monitoramento a partir dos 3, 4 meses desse peixe já estar em confinamento. Por quê? Porque ele vai ganhando biomassa, ele vai crescendo, ele vai consumindo mais oxigênio. Tá? Isso é um fator. Outra coisa que se pergunta: em que horário que eu devo medir a taxa de oxigênio? De manhã, à tarde ou à noite? A resposta é simples. Eu vou medir a taxa de oxigênio ao amanhecer. No período do amanhecer, praticamente eu vou ter o quê? Eu vou ter o início da atividade fotossintética, porém eu tive até então todo um processo respiratório. Se o nível de oxigênio nesse horário tiver em torno de 4 ppm, eu não preciso, ou 4 mg de oxigênio por litro, não preciso me preocupar. Por quê? Porque o peixe está saindo desse período e já está entrando novamente num período de atividade fotossintética. Então eu vou ter produção de oxigênio. Porém, se eu começar a medir durante a madrugada em determinado momento e ao amanhecer chegou lá e deu uma variação menor do que 4, ou seja, 3,5 mg de oxigênio por litro, eu já vou ficar preocupado. Por quê? Porque se eu for deixar mais tempo, ele vai ganhar mais peso. O que vai acontecer? Ele vai consumir mais oxigênio, a taxa vai reduzir, vai reduzindo até que chega numa situação crítica para o animal. Então, nesse momento, é que eu vou fazer ou tomar alguns procedimentos. Se eu tenho muito peixe num determinado espaço, ou seja, está em alta densidade populacional, eu começo a retirar um pouco desses animais. Agora, e se eu tenho a possibilidade de aumentar um pouco o fluxo de água, ou seja, renovação de água, aumentar um pouco, ou até mesmo de colocar no sistema de aerador, é aí que eu vou interferir. No caso do sistema, para mim aumentar a circulação de água, isso tem que ser contínuo.
24 horas. No caso do sistema de aeração, eu vou fazer com que ele seja ligado quando a taxa de oxigênio dissolvido na água estiver ou atingir a faixa de 4 ppm ou 4 mg de oxigênio para baixo. Tá? Porque a hora que começar a diminuir, eu vou lá, ligo o sistema de aeração. E aí o que vai acontecer? O aerador vai começar a suprir o ambiente aquático com oxigênio, elevando esse índice para mim. Tá? Outra pergunta que se faz: eu meço oxigênio na entrada ou na saída do tanque? Se quiser fazer uma vez ou poucas vezes, mede só na extremidade de saída. O ideal é que você faça sempre na entrada e na saída. Outra pergunta que se faz: é na superfície, no meio ou no fundo? Na verdade, o ideal é fazer nos 3 pontos. Eu posso fazer na superfície, no meio do tanque, na superfície, no meio do tanque e no fundo. Na superfície, eu coloco lá o eletrodo para fazer a mensuração, mais ou menos a uns 10, 20 centímetros em relação à lâmina de água. No meio, eu calculo mais ou menos 0,80, 0,75 e ponho o eletrodo ali. E no fundo, até ele quase que encostar no fundo do tanque. Por quê? Porque aí eu tenho uma noção da variação de oxigênio que eu tenho nesses 3 pontos. Sempre lembrando que as algas habitam os primeiros 80 centímetros da lâmina de água. Então, durante o dia eu tenho uma grande produção de oxigênio exatamente na superfície, nos primeiros 80 centímetros. Tá? Por outro lado, principalmente à noite e madrugada, eu tenho, nesses mesmos 80 centímetros, uma área onde eu tenho um grande consumo de oxigênio. Então, é interessante que eu faça essa mensuração nesses 3 pontos, na superfície, no meio e no fundo.